Nós vamos dar início a este culto louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E eu queria compartilhar com você o que diz o Salmo 117. Louvem a Deus o Senhor todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Seus significados, reconhecer. E nessa manhã eu te convido a reconhecer com louvores a majestade e a glória do Senhor. E a dizer para Ele: Senhor, eu quero te engrandecer, eu quero te louvar, quero te agradecer por tua obra em minha vida, na vida da minha família, e dizer: eu confio em ti, desde agora e para todo sempre. Amém? Vamos exaltar o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo
convido você aí na sua casa a se ajoelhar e a se conectar com Deus em oração. Nós vamos orar com o nosso diácono Ever Rosa, agradecendo ao Senhor e levantando um clamor para esse Deus, que é o Deus eterno sobre toda a terra, sobre todo o céu. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na presença do Senhor em nome de Jesus, fundamentados na bendita promessa do Senhor, de que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor se faria ali presente. Aqui no templo, Senhor Deus, nós somos poucos, e em cada casa que nos acompanha, Senhor Deus, o Senhor sabe qual é o número de servos do Senhor, de crentes do Senhor, buscando a Tua face juntamente conosco nessa hora. E nós estamos na Tua presença em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Senhor, bendito és Tu, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti, Senhor. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo, Senhor, está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Senhor Deus, neste momento eu quero agradecer ao Senhor por cada levita que está aqui nessa hora, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Gostaríamos de abençoar a vida do Luciano em nome de Jesus e de toda a sua família. A vida do Dudu também, e de toda a sua família, bem como de sua querida irmã, a Isabela, seus pais, demais familiares. Queremos agradecer ao Senhor pela vida da Rebeca, pela vida da Raquel, pela vida da Poliana. Senhor Deus, muito obrigado pela vida dos seus servos. E nós nos lembramos e fazemos referência, Senhor Deus, a todos os levitas, membros desta igreja. Senhor Deus, cuida de cada um deles, fortalece, Senhor Deus, a cada um deles. Dá a Tua revelação, Senhor Deus, o Teu discernimento, reveste com o Teu poder e com a Tua santidade. Onde quer que os meus queridos irmãos levitas, membros desta igreja, onde quer que eles estiverem neste momento, seja a Tua mão, Senhor Deus, a Tua bênção, o Teu poder, a visitação do Senhor, segundo as necessidades de cada um e, sobretudo, de acordo com a Tua vontade. Usa as vidas desses meus queridos irmãos para a glória do Senhor e para a edificação da Tua igreja também. Que suas vidas sejam verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor, que o Senhor realize na vida deles e através da vida deles toda a vontade do Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa, Senhor Deus, que está aqui neste momento, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor. Nós consagramos, Senhor Deus, todos os nossos esforços ao Senhor. Rogamos a Tua bênção, Senhor Deus, para que tudo funcione bem. Que vidas sejam salvas, Senhor Deus. Que vidas sejam edificadas. Que a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, o testemunho daquilo que o Senhor tem feito em
Rogamos ao Senhor, ó Deus, nesse momento de forma muito especial, àquelas pessoas que se encontram enfermas, Senhor Deus. Rogamos ao Senhor mais uma vez, de uma forma muito simples, Senhor Deus. Independentemente, Senhor, do diagnóstico, seja uma enfermidade considerada simples, ou mesmo uma enfermidade, Senhor Deus, considerada grave, nós rogamos ao Senhor, ó Espírito Santo de Deus, que cada uma dessas pessoas seja visitada pelo Senhor e receba das tuas mãos, por tua graça, Senhor, por tua misericórdia, ó Deus bendito, pelo teu perdão, receba a cura do Senhor tão necessária e tão desejada. Tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas que tanto precisa do Senhor. Uma referência especial, ó Deus, nós fazemos aos mais idosos, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles, através da vida deles, Senhor Deus, por receberem o fortalecimento do Senhor, uma visitação especial do poder e da saúde e da energia celestiais em suas vidas, em seus lares. Senhor Deus, nós consagramos ao Senhor mais uma vez toda a nossa igreja, cada um de seus membros, todos os seus congregados, desde a mais tenra criança até a pessoa mais idosa, o nosso querido pastor, Senhor Deus, e todo o restante da liderança da mesma. Senhor Deus, que sejamos todos tomados nas mãos do Senhor para realizarmos a obra que o Senhor quer que realizemos cada dia mais e que possamos cumprir a vontade do Senhor. Ó Deus, que possamos desenvolver as boas obras que o Senhor, ó Deus, de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Colocamos nas suas mãos mais uma vez o governo do nosso país. Cada pessoa investida, Senhor Deus, de algum cargo público importante, colocamos nas suas mãos, desde o nosso presidente da República, passando por todos os demais, que cada um, Senhor Deus, seja visitado pela mão do Senhor, e nós adoramos ao Senhor mais uma vez, pois nós nos lembramos e sabemos que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Que o Senhor possa cuidar e tratar de cada um segundo a tua vontade, e rogamos ao Senhor a tua misericórdia, ó Deus, e a visitação do Senhor sobre todo o povo brasileiro, principalmente os mais pobres e os mais necessitados. Que o Senhor visite a cada um, ó Deus, e que o Senhor abençoe a cada um segundo a tua vontade. Nós clamamos, Senhor Deus, a tua bênção, a tua libertação, a tua cura, Senhor Deus, e que a santidade do Senhor possa tomar a todos quantos o Senhor determinar, ó Deus, e que a nação brasileira, Senhor Deus, possa, em número cada vez maior, servir ao Senhor, sendo útil nas mãos do Senhor. Pai, eu quero louvar o Senhor e agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não se impressiona com as nossas palavras, mas nós colocamos a sinceridade do nosso coração na presença do Senhor, nas mãos do Senhor, e descansamos na graça, no amor do Senhor, bem como também, ó Deus, nós não nos esquecemos de que o Senhor é justo e descansamos na justiça do Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia nos guarde cada momento mais. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus.
Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, que alegria de poder estar aqui para compartilhar a palavra do nosso Deus. Seja muito bem-vindo, você que está aí na sua residência, que nos vê e nos ouve nesta manhã. Que o consolo do Espírito Santo possa estar enchendo o seu coração de alegria e de paz. Vamos ao momento da palavra do nosso Deus nesta manhã. Hebreus capítulo 6, nós iremos ler a partir do verso 13. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13. Iremos até o verso 20 do mesmo capítulo. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. É ela que nos dá conforto e consolo, é ela quem gera fé e esperança em nossos corações. Nos firmamos na Tua palavra, que é pura, viva, verdadeira e eficaz. E nessa hora pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, para que sejamos edificados, alimentados e que possamos encontrar no Senhor as respostas aos nossos questionamentos e o descanso necessário para as nossas almas. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. O texto que nós lemos aqui nesse instante faz menção de Abraão. É curioso, queridos, que tudo começou com Abraão. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus decide estabelecer um povo para si. Até então, todos que estavam vivendo nessa terra viviam como uma realidade sem muita manifestação da direção, da orientação e do propósito divino de Deus. Mas a partir de Gênesis 12, a palavra nos mostra que Deus chama um homem, que Deus faz promessas a esse homem. E esse homem, quando ouve a voz de Deus, a Bíblia diz que ele obedece e parte para um lugar onde Deus estaria mostrando para ele. E Deus, na caminhada de Abraão, fez dele um peregrino nessa terra. Ele, caminhando e peregrinando por vários lugares, ele esteve, através desse momento de caminhada e esse período de relacionamento, uma comunhão profunda com Deus. A fé de Abraão foi sendo construída no decorrer dos dias, semanas, meses e anos. Ele começou a conhecer ao Senhor e prosseguiu em conhecer ao Senhor. E quando nós olhamos a partir do capítulo 12 de Gênesis, nós vemos que uma das características de Abraão, quando armava suas tendas em determinado lugar onde faria residência, mesmo que por um período temporário, ele sempre edificava um altar ao Senhor.
ele sacrificava, ele adorava, ele mantinha comunhão com Deus. E quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, pela boca do apóstolo Paulo no livro de Gálatas, nós vemos que Abraão se tornou o pai da fé, de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz em Gálatas 3, verso 6, que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e nós sabemos que todos os que viveram após Abraão, eles, até a instituição da lei de Moisés, desde os primórdios, por melhor dizer, da existência humana, todos estavam sendo justificados pela fé. E Abraão não foi diferente. Antes que a lei de Moisés fosse estabelecida, ele também viveu por fé. A lei veio com essa proposta de evidenciar o pecado e de mostrar ao homem a necessidade de buscar a redenção no Criador, no Senhor Deus do Universo. E quando essa lei que Paulo fala em Gálatas, ela é instituída como aio, como tutor, até que se manifestasse a realidade da graça em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela teve essa proposta, não para salvar o homem, porque a lei não salva, inclusive a lei ficou enferma em decorrência do pecado, mas a lei manifestou o pecado para que através desse reconhecimento do indivíduo em relação da sua incapacidade de se aproximar do Senhor, pudesse buscar um Salvador. Ora, e quando esse Salvador chega, ele, através do seu sacrifício redentor e restaurador e purificador na cruz do Calvário pelo seu sangue vertido, esse sacrifício aceito então diante de Deus, abre-se um caminho de esperança, e a partir desse momento, todos os que creem em Jesus Cristo estão destinados a morar no céu. A igreja do Senhor Jesus, a qual nós professamos Ele como Senhor e Salvador. Antes da lei, a fé justificava, mas sem uma orientação, uma direção, sem uma manifestação das realidades decaídas da natureza humana. A lei vem, é estabelecida, e depois desse estabelecimento fica-se o fato evidente e relatado e consciente ao coração e à mente do homem que ele precisa de um resgate, de um resgatador. E esse resgatador vem na pessoa de Jesus, e novamente todos os que se tornam salvos, todos os que adentram aos portões celestiais estão assim fazendo na fé do Filho de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Abraão se torna o pai da fé, é justamente pelo fato dele ter crido em Deus, dele ter recebido de Deus as orientações e obedecido a Deus, e ter entendido que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Jeremias 1,12 mesmo nos informa que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Nós vemos que Jesus foi pré-anunciado em Abraão. Ele mesmo fala: em ti serão benditas todas as tribos, todas as nações dessa terra. O Evangelho já estava sendo de forma pré-anunciada a Abraão, sendo Abraão esse homem de fé que viveu em fé e travou um relacionamento tão profundo com Deus que chegou a ser chamado amigo de Deus. Quando nós continuamos no livro de Gálatas sobre a vida do pai da fé, nós vemos que os que são da fé, no versículo 9 do capítulo 3, são abençoados com o crente Abraão. Nós vemos no versículo 11 que essa vida que nós vivemos em Jesus precisa ser vivida por fé. O apóstolo Paulo continua dizendo que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, no verso 13, fazendo-se maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. No verso 16 do mesmo capítulo também continua dizendo que as promessas foram feitas a Abraão. E essas promessas que foram feitas ao seu descendente. E o descendente que essas promessas foram feitas, o apóstolo Paulo fala no verso 16 do capítulo 3 de Gálatas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. No verso 22, a Escritura nos orienta e nos diz que Ele encerrou tudo sobre o pecado.
todas as coisas concernentes à alma, a natureza humana foi encerrada debaixo do pecado pela manifestação da lei. A lei veio e manifestou o pecado, a transgressão, o afastamento, a impossibilidade de o homem chegar a Deus. Para que, olhe, observe, na sequência do versículo, para que mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo, fosse a promessa concedida àqueles que viessem a crer. Observe, no verso 26 do mesmo capítulo 3 de Gálatas, continua nos informando que todos somos, continua dizendo que nós somos de Cristo, também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa do Senhor. Já no capítulo 4, no verso 28, continua o apóstolo Paulo nos informando que nós, porém, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Observe que a fé salvou o nosso pai Abraão. Foi-lhe imputado por justiça esta fé que ele teve na pessoa do Criador. Ele se torna o pai de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, porque ele foi o precursor daqueles que creem. Na pessoa de Jesus Cristo se cumpre a promessa de que todas as nações seriam abençoadas por causa de Abraão e da sua fé no Deus Todo-Poderoso. Essas verdades, queridos, precisam estar bem conscientes em nossas mentes, em nossos corações, porque tudo começa dentro desse projeto divino de Deus com Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó as 12 tribos, das 12 tribos veio a lei de Moisés, aonde com todos os seus ritos e sombras apontavam para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus se manifesta, há uma abolição de todas essas sombras, de todos esses ritos, e na pessoa de Jesus, todos aqueles que creem nele, pela fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, passam então a serem descendentes de Abraão, ou seja, pela fé e espiritualmente falando, os verdadeiros israelitas são aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus, o nosso amado Salvador. Quando nós entendemos esse pano de fundo e compreendemos que Jesus Cristo é o único Salvador e que pela fé nós alcançamos a graça que é esse favor imerecido dado a nós para que os nossos pecados ou o nosso pecado original fosse perdoado, passamos a ser filhos de Abraão, porque todo o projeto começou com Abraão lá em Ur dos Caldeus, Deus o chamando e o levantando como o ancestral de toda a tribo de Israel e o pai de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão antes, para que nós hoje, a igreja do Senhor Jesus, o seguíssemos com o mesmo conceito e entendimento de fé, a qual Abraão viveu servindo ao Senhor. Agora, quando nós olhamos para esse texto que nos é apresentado nesta manhã, nós vemos que o nosso Deus vai trazendo justamente essa realidade de que Deus fez a promessa a Abraão, no versículo 13 do capítulo 6 do livro de Hebreus. E quando ele fez essa promessa a Abraão, ele não tinha ninguém superior por quem jurar, por isso jurou por si mesmo. E olhe que, para que se tivesse uma validade jurídica e espiritual, Deus então jura por si mesmo: certamente te abençoarei e certamente te multiplicarei. E é interessante que logo na sequência dos versículos, no versículo 15, por exemplo, nós vemos que o segredo de Abraão foi a paciência. O segredo de Abraão para receber a promessa foi a paciência. Deus, quando fez a promessa, Abraão andou 25 anos na presença do Senhor sem ter um filho sequer. Ele teve que esperar, ele teve que confiar, ele teve que depositar a sua esperança naquele que prometeu. Veja bem, irmãos,
Não é diferente conosco, Igreja de Jesus. A nossa esperança, a nossa confiança, a nossa certeza precisa estar na promessa da palavra do nosso Deus, porque é Ele quem nos prometeu. Abraão não viu a concretização das promessas de Deus, não viu a nação de Israel instituída, não viu Jesus Cristo manifestado, mas ele pela fé acreditou que tudo aquilo que lhe foi dito se cumpriria, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça, porque ele creu incondicionalmente na palavra do nosso Deus. O que nós como igreja precisamos fazer? Acreditarmos incondicionalmente na palavra do nosso Deus. Se Deus disse, Ele assim o fará. Se a palavra de Deus está nos informando, assim acontecerá. Esperaremos, confiaremos, depositaremos as nossas esperanças e descansaremos naquele que é fiel e que prometeu. Eu lembro que Deus, em certo momento na caminhada com Abraão, leva Abraão para fora da sua tenda e diz: olha as estrelas do céu, Abraão, se você puder contar, assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu. Deus dizia para Abraão: Abraão, olha a areia do mar, se você puder contar, assim será a sua descendência. E a Bíblia diz: Abraão creu. Ah, queridos, tudo aquilo que Deus falava, Abraão cria. Ele sabia que Deus era poderoso para realizar. E o dia que ele apresenta o seu servo Eliezer na presença do Senhor, dizendo que o seu servo prospere, como se em um dado momento ele fraquejasse nesse entendimento e nessa convicção, Deus disse para ele: Abraão, vai sair dos teus lombos, eu prometi e eu cumpro aquilo que prometo. E preste atenção, Abraão, você terá um filho, e ele será o seu filho, da sua carne, o seu sangue, Abraão, porque não há nada difícil ou impossível para o Senhor. Esse é o nosso Deus. Mesmo que em dado momento da nossa caminhada nós venhamos a fraquejar, venhamos a duvidar, Ele está ali pronto para restabelecer a nossa fé através da palavra dEle, que é fiel. E Abraão continuou crendo, meu irmão e minha irmã, e isso lhe deu o título do pai da fé, do pai de todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. Ele é o que andou com Deus, acreditou em Deus, viveu experiências sobrenaturais com Deus, porque na sua velhice, sendo a sua mulher estéril, ela veio dar à luz a Isaac. Isaac nasceu, Isaac cresceu, Isaac casou, Isaac teve filhos, e desses filhos veio as 12 tribos de Israel, e hoje Israel está aí como nação estabelecida entre as nações, e todos aqueles que estão debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro Jesus são chamados filhos de Abraão, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. O propósito divino de Deus, ele não muda, queridos. Verso 17: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Deus queria jurar, Deus queria trazer algo ao coração e à mente de todos aqueles que creem, uma certeza de que aquilo que disse irá acontecer, porque se cumprirá pelo simples fato de que Ele está dizendo que assim o será. Por isso que Ele faz um juramento em si mesmo, porque não há ninguém maior do que Deus. Não há ninguém que possa superar o trono, a graça, o poder de Deus. A palavra do nosso Deus diz que nunca houve outro Deus e nunca haverá outro senão o Senhor. Ele reina absoluto no universo. Em todas as realidades existenciais, o Senhor é soberano. Ele está sobre toda a sua criação, e existe somente Ele, governando de forma única sobre todo o universo. Por isso que, não havendo ninguém superior a quem jurar, Ele então faz um juramento em si mesmo. E a Bíblia vai dizendo que no verso 18, mediante duas coisas que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança
proposta, duas coisas imutáveis, as quais Deus se interpôs com juramento, nas quais é impossível que Deus minta, para que nós tenhamos alento, conforto, a fim de lançarmos mão da esperança proposta. Quais são essas duas coisas? E a Bíblia aqui vai dizendo que são como âncora da alma. Queridos, em cima destas duas verdades, nós podemos lançar esta âncora da nossa alma diante do trono da graça. Ela se apresenta e se firma diante do trono da graça, e é justamente esta firmeza como âncora da alma que vai sustentar e vai nos dar a garantia de que tudo aquilo que Deus disse vai se cumprir da forma como Ele falou. A primeira é que Deus não muda. Ele vai dizendo: eu estou jurando por mim mesmo que eu, pelo fato de ser imutável, esta é uma das garantias de que aquele que está em Cristo não contemplará a corrupção, de aquele que está lavado pelo sangue do Cordeiro e que tem a sua fé depositada em Jesus Cristo e é filho de Abraão, vai morar no céu. Ele está dizendo: esta é a primeira garantia, como âncora da alma, que adentra além do véu, a minha persona, a minha pessoa, eu, Deus, o Deus Todo-Poderoso, não mudo. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, aonde não pode haver sombra de dúvida e nem de variação. A imutabilidade da pessoa de Deus é a garantia de que nós vamos morar no céu, de que as nossas almas foram purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Passe-se 1000, passe-se 2000, passe-se 3000, passe-se quantos mil anos necessários forem, Deus estará de forma imutável dentro da sua pessoa, dizendo que aquilo que Ele prometeu e vai se cumprir, porque Ele se firma nele, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Malaquias capítulo 3, versículo 6: porque eu, o Senhor, não mudo. Queridos, isso é um consolo para nós, isso é uma alegria para nós, isso é um alento para nós, isso é uma esperança para nós. Deus não muda. E a segunda realidade que Deus jura é que a sua palavra não muda. Deus não muda, a sua palavra não muda. Queridos, são verdades imutáveis. Aquilo que Ele é, Ele continuará sendo para todo sempre, e aquilo que Ele fala vai valer para todo o sempre. Queridos, preste atenção, eu sempre fico impressionado quando Deus aparece a Moisés no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 3, Ele vai dizendo para aquele homem Moisés, já com 80 anos de idade, naquela manifestação da sarça ardente, manda que Moisés tire os pés, as sandálias dos pés, não tire os pés, senão teria que ser amputado, né? Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava era lugar santo, e era lugar santo porque Deus estava ali. E Moisés então tira as alparcas, tira as sandálias e começa a receber informações de Deus. E sabe o que Deus, como Deus se apresenta, irmãos? Ele se apresenta como Deus de Abraão. Sabe como Deus vai se apresentar daqui a 1 milhão de anos? Por toda a eternidade, Deus vai se apresentar como Deus de Abraão. Sabe por quê? Que Deus sempre vai se apresentar como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus não muda. Aleluia! Ele se apresenta para Moisés dizendo: eu sou, mas eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A palavra dele não muda. Jeremias 1,12: eis que velo sobre a minha palavra para cumprir. 1 Pedro capítulo 1, verso 26: fostes regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive. Qual é essa palavra que vive, irmãos? Jesus Cristo, a qual vive e é permanente, ou em outras traduções, é eterna. A palavra de Deus é eterna. O que Deus disse há 2000
para trás continua valendo. O que Deus é desde a eternidade, Ele continua sendo hoje e o será para todo sempre. E essa âncora da alma, que Deus jura por si mesmo, que é lançada além do véu, como esperança da nossa alma, são essas duas verdades, de que Deus não muda e de que a sua palavra também não muda. Por isso nós podemos descansar no Senhor, na força do seu poder, na sua palavra e na sua pessoa. Esta âncora da alma, esta certeza eterna gera conforto, gera consolo, gera descanso, trazendo firmeza e convicção para nós além do véu, no lugar santo dos santos. Queridos, como isso gera fé, como isso fortalece o nosso espírito. Nós servimos a um Deus imutável e servimos a um Deus que aquilo que Ele diz também permanece para todo sempre, porque Ele está fazendo esse juramento, velando por si mesmo, pela sua palavra e pela sua pessoa. E tudo isso, preste atenção agora, tudo isso está sendo feito para que eu e você possamos confiar no Senhor, para que eu e você possamos descansar no Senhor. Tudo isso que é dito por Deus é para trazer tranquilidade à sua alma e ao seu espírito, é para fazer com que você levante de manhã e tenha a esperança bendita da glória, para que você possa adorar ao Senhor com o seu coração grato, cheio de alegria, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. É a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Esse é o nosso Deus. Não se preocupe com situações adversas, com crises internacionais, com doenças incuráveis. Nós estamos debaixo das onipotentes mãos do Criador. Ele que não muda, e nem a sua palavra que muda, e a sua palavra, ela veio ao nosso encontro para nos trazer descanso, gozo, alegria, prosperidade e o mais importante, salvação eterna para as nossas almas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Nós vamos fazer mais um louvor para terminarmos aqui o nosso culto nessa hora, mas antes vamos orar. Senhor, nós vemos muitas pessoas, milhares de pessoas preocupadas, ó Pai, com o que vão comer, preocupadas, ó Senhor, com o que vão vestir, preocupadas se estarão entrando em um estado de enfermidade ou não, preocupado, ó Pai, com finanças. Deus amado, a nossa única preocupação aqui é adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade, é prestarmos um culto, ó Pai, verdadeiro ao Senhor, em espírito e em verdade. Deus amado, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Nós temos na vida do nosso pai na fé, Abraão, esse exemplo de que o Senhor é fiel em suas promessas e de que o Senhor não muda, porque o seu caráter, a sua persona é imutável. Nós, ó Pai, descansamos neste juramento que o Senhor faz aqui no livro de Hebreus. Nós descansamos, ó Pai, no Teu amor, na Tua graça e na Tua bondade. Senhor, que esta palavra gere fé ao coração da Tua igreja e que nós possamos, ó Pai, continuarmos rompendo em fé e que possamos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Deus amado, nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos encha, Senhor, da Tua unção, a unção do Teu Espírito, e nos faça mais do que vencedor pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Senhor sobre a Sua igreja, sobre o Seu povo. Nós que somos descendentes do crente Abraão. Deus, esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Fé que nos gera segurança. Que segurança, sou de Jesus. E assim podemos louvar com alegria. Canta minha alma, canta ao Senhor. Amém.